Por exemplo, queridos, eu hoje estava lá de tarde, eu não estava muito bem e tal, resolvi ficar um pouco mais tempo em casa, mas acordei, e quando acordei, eu sempre olho o celular e recebi lá aquela notícia: por favor, meu amor, traga meus óculos. Uma solicitação feita de uma pessoa que a gente ama é uma ordem, não é? A gente quer agradar quem a gente ama, a gente quer abençoar quem a gente ama, a gente quer se esforçar por aqueles que nós amamos, sobretudo se é um marido, se é uma mulher, para poder valorizar o casamento, né? O casamento que é desafiador, como a permanência do casamento é desafiadora, porque não tem aquele frescor do novo, né? Porque quando a coisa é nova, a novidade ela tem um frescor, o casamento ele se repete, então a gente precisa descobrir valor, descobrir o amor no casamento, como as canções que cantamos aqui nos cultos, são as mesmas canções, mas elas precisam ser valorizadas não pelo aspecto da novidade, mas pelo aspecto do amor e do sentimento que nós colocamos na mesma coisa. E eu recebi essa orientação: amor, traga meus óculos. E eu, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar os óculos da minha esposa. E graças a Deus eu tenho uma habilidade em pesquisa, porque certa feita eu achei uma receita que tinha sido sumida e eu achei ela dentro do freezer. Então um dos lugares que eu verifico sempre se a Drica colocou alguma coisa é dentro do freezer, né? Até tirei uma foto, mandei para ela pelo zap: amor, não achei seus óculos. E procurei no quarto, procurei no banheiro, procurei no quarto da Giovana, procurei na sala, procurei em todo canto e não achei. E depois de vários minutos procurando, liguei para ela, liguei pelo zap, liguei pelo telefone, mandei mensagem, nada. E graças a Deus que a Giovana ligou para reclamar comigo alguma coisa. Pai, parou de funcionar. Aí eu falei: querida, peça para sua mãe me dizer onde está o óculos, que eu não acho. Aí a Giovana: ela já achou. Nessas horas não dá vontade de amar. Parece que o amor tem uns limites. E você fazendo o seu melhor, você se esforçando, você se dedicando, e vem alguém, né, e te dá uma missão, e você faz aquela missão com todo esforço, e daqui a pouco, absolutamente, nem para ser capaz de dizer, já achei, não, mantém você na pesquisa, na procura, e ai de mim, se eu não achasse o óculos e chegasse aqui na igreja sem ele, né? Isso tudo seria: você não me ama, porque em 1938, quando você precisou, eu estava lá, porque em 1992, quando você abriu a porta do quarto, lembra? Você estava de blusa azul, calça preta, aí vai remontando, porque mulheres são assim, queridos, né? E tem um limite para o nosso amor, dá vontade de esganar, queridos, né? Isso tudo é a introdução do livro de João, capítulo 13, versículo 1, porque a Bíblia fala que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, essa que é uma expressão fantástica, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia! Esse tipo de amor, ele é diferente. Não é um tipo de amor que está condicionado a algum interesse, porque certamente as pessoas que nós amamos, ou as pessoas que são o alvo do nosso amor, vão falhar conosco, vão nos deixar no limbo procurando o que já não existe, vão nos deixar desesperados naquela tentativa de ajudar, mas mesmo assim, o amor de Jesus continua, prevalece, ele existe, porque Jesus insiste em nos amar. Você está diante de um Deus que te ama o tempo todo, em todo o tempo, porque Ele é bom. O contexto, ele é tremendo, porque a maior honra que nós podemos ter é a capacidade de saber que Jesus, Ele nos ama e ama até o fim. Ele não para no meio do caminho. Ele não ama condicionado às circunstâncias. Ele não ama porque nós somos bonzinhos e merecemos esse amor. Ele nos ama porque Ele decidiu, Ele escolheu nos amar. Porque o amor é uma escolha. O amor é uma opção, o amor é algo que tem a ver com a nossa vontade. Eu escolho a quem amar. Porque
Se o amor estivesse condicionado ao merecimento, se o amor estivesse condicionado ao valor do objeto amado ou da pessoa amada, certamente aquilo me decepcionaria e eu não iria amar mais. Por quê? Porque eu compro um carro e eu amo aquele carro, mas logo ele dá defeito. E aí eu já vou parar de amar aquele carro porque ele dá defeito. Eu compro aquele bem e começo a desfrutar, um liquidificador que seja um espremedor, e ele é maravilhoso, daqui a pouco quebra, e eu vou odiá-lo por causa disso. Eu amo uma pessoa, mas daqui a pouco ela não me dá um feedback de que já está resolvido um problema, que agora eu tomei como meu, e eu vou deixar de amar? De jeito algum. Eu continuo te amando, querido, porque eu aprendi com Jesus, que Ele nos ama até o fim. Essa é uma realidade espiritual, porque nós esquecemos que o amor de Jesus, ele não acaba jamais. Muitos de nós nem achamos que merecemos o amor de Jesus. Muitos, quando alguma coisa boa acontece, acham até que não merece que aconteça uma coisa boa, porque se conhece, sabe que não presta, sabe que não é gente boa, sabe que vacila, sabe que deixa falta, e quando acontece uma coisa boa, fala, daqui a pouco acaba, eu não mereço, não está rolando, não é para mim isso. Porque esse senso de culpa, ou esse senso de não merecimento, acompanha a vida daqueles que se conhecem e sabem o que são, mas ainda que você seja quem você é, a Bíblia fala que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pessoas que erram, que falham, que vacilam, mesmo nós sendo pecadores. Você é amado pelo Senhor, você é alvo do amor de Jesus Cristo. E a maior honra que Jesus pode fazer por você é preparar o teu caminho. Ele mesmo se apresenta para nós e fala, eu sou o caminho. Ele prepara o caminho para que nós possamos andar no caminho certo, para que nós possamos andar num caminho que não vamos machucar os pés, para que nós possamos andar num caminho que nos leve aos melhores resultados. Ele prepara e se apresenta como um caminho para que nós possamos conquistar a alegria da vida ou o objeto maior da vida, que é a nossa felicidade. Ele prepara o caminho para cada um de nós. O maior sonho de Jesus é que você comece de onde Ele parou, é que você faça do teto de Jesus o seu chão. É que você possa fazer do lugar mais alto onde Jesus chegou, a parte mais baixa do seu andar. Por isso que ele, quando termina o livro de João, a Bíblia nos fala que há muitas obras maiores ainda, e que não daria para se contar em livro nenhum, mas nós, os servos do Senhor, faríamos as obras de Jesus e ainda faríamos obras maiores. Por quê? Porque Jesus ele colocou um patamar, um novo padrão, uma nova base, um novo lugar onde nós podemos nos firmar e ir além daquilo que a nossa vida já nos permitiu chegar. Isso é muito claro na parábola ou no exemplo de Pedro, quando estava no mar e viu Jesus andando sobre as águas, e Pedro sabia dos seus limites, sabia que não tinha conta de andar, sabia que não dava conta porque ele iria afundar, aquele era um caminho que o faria afundar, e Jesus falou, vem, e Pedro foi, e sob, ou fundamentado num novo limite, agora estabelecido por Jesus, aquilo que antes o fazia afundar, se torna o chão, e Pedro começou a andar pela fé, em um lugar onde era impossível naturalmente andar, mostrando que o limite do homem, ele nem se compara, nem chega aos pés do limite que Jesus estabelece para cada um de nós. Nós podemos fazer de Jesus o nosso limite e andar sob as águas, em lugares que antes era impossível para cada um de nós. Então esse texto, eu queria destacar com você, mas antes de destacar, eu quero ler com você aqui do versículo 1 até o versículo 17, para você ter uma noção de toda a história. E eu queria destacar alguns versículos desse texto e falar de características que Jesus apresenta para nós e trazer uma mensagem, apenas uma palavra de Deus sobre a sua vida. Mas tudo começa com o amor. Então,
Sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se perdoado pelo Senhor, sinta-se desejado pelo Senhor, sinta-se querido pelo Senhor. Ele quer você, Ele ama você, Ele deseja você, Ele faz o que for preciso, independente do que você faça, porque Ele escolheu te amar até o fim, mesmo com seus vacilos, mesmo que você não seja alguém que dê a Ele o que alguém que te ama espera receber em troca. Não depende de troca, não depende do que você faça. Jesus ama você, Jesus ama você. E o texto diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo, repita comigo, sabendo, Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, repita comigo, sabia. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Verso 8, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia, repita comigo, sabia. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, devia de estar úmida, molhada, voltou ao seu lugar e lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem, repita comigo, sabem? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Feche um pouquinho seus olhos, curva a sua cabeça e peça ao Senhor, Deus, fala comigo, abre o meu entendimento espiritual. Repreenda, Senhor, todo o espírito contrário à interpretação, à revelação, à direção da Tua palavra nessa noite sobre a minha vida, para que eu possa ver com os olhos, possa ouvir com os ouvidos, possa, ó Deus, converter meu coração e possa alcançar, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra na minha vida. Senhor, fala comigo nessa noite e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, a reação de Jesus, diante do que ele sabia que ia acontecer, me deixou pasmo. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. A circunstância que envolvia esse processo, ou esse texto, esse movimento de lavar os pés, uma história contada e recontada, e se você nunca ouviu ou ouviu agora, essa história, ela está debaixo de um contexto muito interessante. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E a reação dele, diante do que ele sabia,
que ia lhe acontecer, foi uma reação completamente diferenciada. Uma reação muito esquisita, muito diferente. Uma reação sobrenatural. O texto fala que um pouco antes da festa da Páscoa, verso 1, sabendo, então ele sabia, que havia chegado o tempo, chegou a hora, em que deixaria este mundo, iria para o Pai, ele ia morrer. E, tendo amado os seus, ele amava os seus, que estavam com ele, ele decidiu amá-los até o dia da sua morte. Ele decidiu amá-los até o fim. O que está por trás desse movimento é uma saudade louca que Jesus estava daqueles que ele amava. Eu não sei você, mas quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fica com saudade. Quando a gente se afasta muito tempo de alguém que a gente ama, a gente fica com saudade. Quando Jesus soube que o tempo dele estava chegando ao fim, ele sentiu saudade daqueles que amava. A saudade estava no coração dele. A gente tem saudade de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente vê pequenininha e depois cresce. Dá saudade. Dá saudade quando você vê a Daniela vindo orar aqui, quando você vê, né, essas pessoas grandes que vêm. Quando eu vejo a Giovana, né, eu estava lá, chamei o Ravel para ir lá no computador resolver uma coisa para mim, e quando ele viu lá tá a foto da Giovana pequenininha, porque dá saudade. Dá saudade de que a gente ama, a gente tem saudade de um momento, de uma hora. Jesus estava ali e ele estava cheio de saudade. Saudade é um sentimento muito forte. Saudade vai lá dentro. Saudade fura o peito. Hoje pela manhã, não sei quem estava aqui, mas o Adriano estava contando, ele deu um testemunho maravilhoso daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele que chegou a ser convidado para ser o presidente da Escola de Samba do Salgueiro, ter um salário, ter glamour, ter poder, e ele preferiu abrir mão disso tudo por causa de Jesus. E ele estava aqui dizendo que ele tinha muitas mulheres, mas agora com Jesus, quando ele teve a revelação plena de Jesus, ele estava aqui, porque ele está há 45 dias distante da sua esposa, que está em Nova Zelândia, e dos seus filhos, e ele falou que estava sentindo uma dor que chega, ele usou uma expressão muito engraçada, fura o peito, eu não sei, ele falou uma coisa assim, muito interessante, que chegava a espetar o peito dele. Saudade é uma sensação excruciante, que dói de dentro para fora, dá uma coisa na barriga. Jesus estava sentindo isso, e junto com essa saudade, e a saudade parece que ela tem um quê disso, tinha também uma tristeza em Jesus, porque ele sabia que aqueles que ele amava, ele ia ficar impedido de vê-los, ele ia se distanciar, ainda que por um tempo, ainda que por um momento, mas ele ia se distanciar, ele ia se afastar. Então Jesus sentia saudade e também sentia tristeza, mas ele também sentia uma responsabilidade muito grande de cumprir aquilo que lhe foi confiado. Eu quero cumprir aquilo que o Pai me mandou fazer, então eu vou amar até o fim, eu vou até a morte, eu sei que chegou o tempo, mas eu vou cumprir o que me foi dado. Então a responsabilidade, a saudade, a tristeza, estava tudo ali na cabeça de Jesus, mas ele escolheu fazer coisas muito diferentes. Amados irmãos, quando nós estamos cumprindo a vontade do Pai, quando nós decidimos amar, e esse é um binômio poderoso demais, fazer a vontade de Deus e amar, e é isso que se trata esse texto. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus e escolhemos amar, nós reagimos a todo tipo de problema de maneira diferenciada, porque é liberado um poder sobrenatural sobre nossas vidas. É liberado uma autoridade, é liberada uma unção, é liberada uma capacitação diferenciada quando nós estamos fazendo a vontade do Pai e amando. Jesus reagiu de maneira inusitada, diferente, esquisita, completamente louca diante de toda essa situação. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia se afastar dos discípulos, ele tinha saudade, ele os amava, ele estava encarregado de uma missão, aquilo era pesado, mas ele reagiu de maneira diferente. Por quê?
Porque quando nós estamos nas mais adversas circunstâncias que a vida pode nos trazer, quando nós estamos fazendo a obra de Jesus e quando nós estamos em amor, nossa reação é diferente. Nós reagimos de maneira diferente. E foi o que Jesus fez. A reação de Jesus, ela me deixa espantado. Jesus sabia que o diabo estava fazendo miséria. Jesus sabia que o diabo tinha agido e influenciado Judas Iscariotes, que era um dos seus. Ele sabia. Às vezes a gente quer fingir para nós mesmos que o diabo não vai fazer, que o diabo não tem poder, presta atenção. Jesus, o teu Senhor, sabia que o diabo tinha agido e que o diabo ia fazer uma arruaça. Ele sabia que era obra do diabo. Deus não impediu. Preste atenção, seja maduro na sua fé, porque isso está na palavra de Deus. Jesus sabia que o diabo, o texto é claro, verso 2, o diabo já estava induzido Judas Iscariotes, e alguma coisa Judas ia fazer, alguma coisa o diabo ia vencer, alguma coisa o diabo ia armar. Jesus sabia, nada foi feito para impedir a ação do diabo, mas porque ele estava fazendo a obra de Deus, e porque ele amava, nada pôde impedir Jesus de fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer. A maturidade no nosso relacionamento com Deus nos dará autoridade para continuar no mesmo lugar, mesmo que o diabo induza situações, pessoas, coisas, circunstâncias para tentarem nos derrubar. Jesus não se moveu. Você não precisa se mover. Seria leviano, seria mentiroso, seria desonesto se eu pregasse para você que você, porque está agora em Jesus, nunca mais, nenhum Judas Iscariotes seria induzido por Satanás para atrapalhar a tua vida, para atrapalhar o teu ministério, para atrapalhar os teus planos, para atrapalhar o teu relacionamento com amigos, para separar pessoas que se amam. Eu não posso dizer isso, porque a Bíblia fala que Jesus amava seus discípulos. Judas Iscariotes era um dos discípulos, mas a Bíblia também fala que o diabo induziu Judas e que por causa dessa movimentação no coração de Judas, Judas se permitiu ser roubado. E Jesus perdeu Judas, mas ele continuou amando. Aquele que o iria trair na sequência estava do lado dele e ele continuou comendo. Você consegue? Você tem esse estômago? Você consegue sentar na mesa com aquele que sabe que vai te dar uma facada daqui a pouco? Com aquele que vai te dar uma espetada forte? A reação de Jesus, ela é totalmente diferenciada, porque havia duas coisas que Jesus estava fazendo e que estão ao seu alcance e que vão liberar essa honra de você reagir de maneira diferenciada, porque Jesus te ama. Então, quais são as duas coisas? Fazer a vontade de Deus e amar. Talvez você perca alguns que você ama. Talvez você seja roubado de pessoas que você ama. O diabo induziu Judas. Jesus estava ali triste, com saudade, cheio de responsabilidade, mas decidiu amar todos, inclusive a Judas que o traía. Afinal de contas, qual vantagem tem amar aos nossos amigos? Amar aqueles que nos fazem coisas boas, amar aqueles que nos ajudam, amar aqueles que nos abençoam, amar aqueles que nos dão presentes, amar aqueles que nos elogiam. Qual vantagem tem amar as pessoas que nos fazem bem? O maior desafio do servo de Deus é amar aos nossos inimigos. Isso significa dizer que sim, você terá inimigos. Isso significa dizer que sim, você terá que engolir seco. Continuar sentado à mesa e continuar amando os seus inimigos. Mas Deus nunca dá uma missão para nós que nós não sejamos capazes de cumprir. Deus nunca nos dá um desafio que Ele mesmo não providencie a capacitação para que você possa dar conta de fazer. Jesus nunca nos coloca um poço tão fundo que nós não sejamos capazes de pegar a água. Ele sempre nos ajuda, nos auxilia, nos abençoa, nos fortalece, nos unge. E foi o que fez com Jesus e é o que fará na sua vida. Jesus decidiu amar a Judas e amou até o fim. Talvez, a brincadeira aqui do óculos, né? A Drica é minha esposa.
eu vou amá-la, mas dá vontade de esganar. Mas amar aqueles que nos traem é um pouco diferente. Particularmente, eu tive uma experiência dessa, muito intensa na minha vida. Muitos anos, amar alguém que me traía todos os dias. Eu vou dizer para você, não é fácil amar alguém que te trai, alguém que está te ferindo, alguém que está te magoando, alguém que está te chateando. Mas eu posso te dizer que isso é algo poderoso demais dos céus sobre a nossa vida. E que isso marca a nossa vida de uma maneira tão espetacular, tão sobrenatural, que você se torna uma nova criatura. Porque quando você ama os seus inimigos ou aqueles que te ferem, você se constrói em outro lugar. Você agora está sendo construído na rocha, no alicerce que é Jesus Cristo. E você se torna uma pessoa diferente. E quando vem a crise, a reação que você terá também será diferente. Então, Jesus decidiu amar até o fim, e amou inclusive Judas, aquele que o diabo fez uma obra, e Jesus não se movimentou, e Deus não se movimentou. Isso fica mais intenso ainda, quando Jesus está lá na cruz, e ele vira Eli, lama sabactane, meu Deus, cadê você? Eu estou aqui sofrendo, faz alguma coisa. Você me desamparou? Porque mostra que existem horas, existem momentos que parece que Deus nos deixou, parece que o diabo está vencendo, mas só parece, queridos, só parece. O versículo 3, ele diz assim: Jesus também sabia, repita comigo, sabia. Outra vez, sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Jesus sabia que Deus controlava tudo. Jesus sabia que todas as coisas, no fim das contas, lá no final da história, lá no final do jogo, lá nos 45 minutos do segundo tempo, Jesus sabia que no fim, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão vivendo segundo o seu propósito. Custa viver segundo o propósito de Deus? Custa. Custou para Jesus? Custou. Vai custar para você? Vai. Mas vale a pena. Jesus sabia disso. Jesus sabia que tudo estava debaixo do controle do Pai. Jesus sabia que não era o diabo que estava vencendo, porque colocou Judas contra ele. Jesus sabia que Deus tinha um plano nisso. Jesus sabia que ele iria morrer, mas que não era a morte que estava vencendo ele. Jesus sabia que Deus tinha um controle disso. Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo do poder do Pai. Você pode saber disso, que todas as coisas estão debaixo do poder do Pai, toda a sua vida está debaixo do controle de Deus, tudo que te acontece, Deus está no controle, porque você é filho de Deus, você é servo de Deus, você está na presença de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, você sabe disso. Jesus sabia, queridos, Jesus sabia. Isso fez reagir de uma maneira diferente, de uma maneira estranha, de uma maneira esquisita. Ele não se moveu do lugar onde ele estava, porque ele sabia que tudo estava no controle do Pai. Que o Senhor te revele, para que você saiba que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, o que Jesus fez? No verso 4, Ele se levantou. Porque parece que quando vem a tristeza a gente cai, né? Parece que quando vem a tristeza a gente fica caidinho, amuado, fica triste, fica mais devagar, fica com menos energia. Jesus se levantou. E o texto fala que ele se levantou logo após dizer que ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que vai me fazer levantar. Eu quero trazer à memória aquilo que vai me fazer mudar a situação. E ainda que eu esteja vivendo o maior caos, a maior tempestade, eu vou trazer à memória que Deus está no controle de tudo. E eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E Jesus então se levantou, querido. Ele se levantou e começou a fazer uma coisa muito esquisita, muito louca. Jesus tirou a sua capa, que era até certo ponto um símbolo de sua autoridade ali, mundana, o símbolo dos seus bens, que era isso que a capa representava.
colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso, ou seja, ele trocou toda a sua honra por algo simples, pela simplicidade, e depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Quem fazia isso era escravo. Nesse momento, Jerusalém não tinha ruas asfaltadas. Eu acho que não existia nem asfalto. As ruas eram de terra. Não tinha bloco, não tinha pavimento, as ruas eram de terra. E pela cultura, quando uma pessoa chegava na casa, ou quando uma pessoa entrava debaixo da responsabilidade de outra pessoa, ou seja, quando uma pessoa entrava na casa de outro e que estava debaixo da responsabilidade agora daquele que recebeu, era uma forma de honrar a pessoa que agora está debaixo da sua responsabilidade, porque entrou na sua casa, está debaixo da sua proteção, está debaixo dos seus cuidados, está debaixo daquilo, tudo que a pessoa pode dar. Era uma questão de honra lavar os pés. Por isso que lá, quem conhece a Bíblia sabe, quando lá em Sodoma e Gomorra, os anjos foram na casa de Ló e queriam pegar os anjos para abusar daqueles anjos, Ló não falou, estão debaixo da minha casa. Porque quando alguém está debaixo da casa de outra pessoa, dentro da cultura dos hebreus, dentro da cultura do povo judeu, dentro da cultura que Jesus estava vivendo aqui, era uma responsabilidade. Então, quando Jesus pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo duas coisas para os discípulos. Vocês estão na minha casa, vocês estão debaixo do meu cuidado, e eu quero honrar vocês. E eu quero honrar vocês, porque vocês estão debaixo do meu cuidado. Eu amei vocês até o fim. Vocês não vão ficar descuidados. Vocês não vão ser desonrados. Vocês não vão ser abandonados. Vocês continuam debaixo do meu cuidado. Eu vou honrar cada um de vocês. Vem aqui e lavou os pés como se escravo fosse, assumindo essa figura de escravo. E isso foi chocante. Pedro não entendeu nada. Pedro, que só pensava nas coisas que estavam bem diante do nariz dele. Nessa época, Pedro, ele era muito impulsivo e ele era muito mundano. E Pedro falou, não, tu não vai me lavar. Aí Jesus falou, tu não está entendendo nada, meu filho. Eu tenho que te lavar. Então Pedro, aí continuando impulsivo, falou, então me dá um banho geral. Lava aqui no sovaco, lava o braço, lava a cabeça. Aí Jesus falou, não é disso que se trata. O que está se tratando aqui é de que eu estou mostrando para você que você está na minha casa. E se você está na minha casa, eu vou cuidar de você. Eu vou te honrar. Por isso, aqueles que pés lavados já está limpo. Porque quem entra na casa do Senhor, quem vive debaixo da presença de Deus, quem está sobre a responsabilidade ou sob a responsabilidade de Deus, de Jesus Cristo, está guardado, está limpo, está protegido, está separado, está debaixo da mão daquele que ninguém pode tocar, nem o maligno, nem Judas, nem o diabo, nem ninguém. E Jesus sabia disso, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava sob o poder do Senhor. Então veja, nesse momento, algo interessante estava acontecendo, porque Jesus estava valorizando mais a sua missão do que o seu sofrimento. Jesus via maior honra em valorizar aquilo que ele fazia, do que em valorizar aquilo que ele sentia. Ele estava sentindo, vamos lá? Ele estava sentindo o quê? Tristeza, saudade, talvez um pouco de ansiedade, eu vou morrer. Quem é que morre feliz? Você vai morrer, tu tem um câncer terminal, uma doença terminal, tu vai morrer daqui a 15 dias. Que bom! Quem é que morre feliz? Jesus estava com esse misto de pensamentos no coração, mas quando ele se levanta, porque sabe que Deus está no controle de tudo, e ele tira a sua capa, a sua autoridade, se coloca como um servo, e continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, cuidando dos seus filhos. Jesus está colocando o cuidado na frente do seu sentimento. Jesus está dizendo, se você aprender que mais do que o que você sente, mais do que aquilo que você está sentindo, são suas responsabilidades, e aquilo que eu quero para a sua vida, a missão que eu coloquei na sua vida,
Você vai aprender a não ser guiado pelos sentimentos, mas vai aprender a ser guiado pela missão. Isso vai mudar quem você é e vai mudar como você reage diante de situações que querem te paralisar. Você vai se levantar e você vai agir. Palavra de Deus para a tua vida: se você faz a obra de Deus e se você anda em amor, você não vai ser paralisado pelos sentimentos. Sentimentos vão e vêm. Sentimentos você sente e depois para de sentir. Mas missão, você recebe, você decide e você se firma nela, porque ela é sua, a responsabilidade está nas suas mãos, a honra que Deus deu é sua. Você tem uma missão, continuar casado, você tem uma missão, cuidar dos seus filhos, você tem uma missão, cuidar do seu próprio corpo, você tem uma missão, cumprir o seu ministério, e tudo isso trará honra, e vai ser o sustento, o alimento para a sua vida. Por quê? Porque foi com Jesus e será na sua vida também. Aleluia. Então, Jesus se levanta, coloca a missão acima dos seus sentimentos, valoriza mais o que ele tem que fazer do que aquilo que ele sentia. Quantos de nós estamos perdendo a visão da vida porque estamos valorizando mais os sentimentos? Imagina, se por Adrica me fazer de bobo, e eu procurei muito, se ela me fazer de mané, e me deixar ela procurando, e eu querendo vir para a igreja, e ela me fazendo de trouxa, e eu procurando óculos, à toa, completamente à toa. Se eu esquecesse a minha missão, e valorizasse só o sentimento daquela hora, que era um sentimento de raiva, de querer esganar, de querer esbofetear, de querer socar na barriga, né? De querer descontar, porque nós somos assim, somos maus, reativos, somos vingativos. A gente se esquece de todo o bem que a pessoa faz ao longo de tantos anos e só se pega no negócio do óculos. Mas imagina se eu estivesse brigado com a Drica, não vou conseguir pregar. Por quê? Porque ela me fez de bobo. Porque ela me deixou procurando óculos à toa. Semana passada a Gigi me deixou na rua. Essa semana a Drica me faz procurar óculos. O que virá depois? Agora imagina se eu lido com os meus sentimentos e eu vou sendo manipulado, dominado, controlado pelo que eu sinto e não pela minha missão. Eu não ia ter capacidade de pregar o evangelho, eu ia estar com o coração fechado. Eu ri da Drica, assim como eu ri da Giovana, e ri. E me diverti com isso. E estou feliz com isso, mas tem gente que para nos seus sentimentos. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou aborrecido, eu estou isso, eu estou aquilo, é o pano de chão, é o óculos. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que meu marido faz com a pasta de dente. E aí vai. Enquanto você for dominado pelas suas emoções e não pela sua missão, você nunca vai conseguir se levantar e fazer a obra de Deus. E sempre você vai achar, eu não consigo, porque é isso que o diabo quer que você sinta. Que você não consegue, que você não pode, que você é pequeno, que você não dá conta. É isso que o diabo quer que você pense. Tem pessoas contra mim, você vai morrer. O diabo já levantou Judas, ele vai te destruir. O teu fim é a morte. Você vai ser destruído. Para, desiste, impede, para aqui. Abandona a igreja, abandona a Deus, abandona esse amor, larga a mão de tudo. É isso que o diabo quer que você faça. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, creia que eu falo da parte de Deus para você. Não seja guiado pela sua emoção. Você tem uma missão de ser filho de Deus. Missão de cumprir o seu ministério, missão de cumprir o seu casamento, missão de cumprir a sua paternidade, missão de cumprir aquilo que você é, e não aquilo que as suas emoções querem dizer que você faça. Jesus se levantou e mostrou que maior era a sua missão do que o seu sofrimento. E para não deixar dúvida, no verso 15, ele vem e explica, eu lhes dei o exemplo. Verso 15, eu lhes dei o exemplo. Está vendo? Eu fiz, eu dei o exemplo para vocês. Agora vão lá e façam exatamente como eu fiz. Repita assim comigo, Jesus fez. Outra vez, Jesus fez. Para que eu faça igual. Ele nunca nos daria uma missão que nós não seríamos capazes de cumprir. No verso 16, ele apresenta aqui 3 figuras, o escravo, o mensageiro e o Senhor. E ele deixa claro que o que ele fez e o que ele quer que nós façamos é abandonar
a ideia de que nós somos senhores, donos. Abandonar a ideia de que as músicas que vocês escolhem para cantar no louvor da igreja é porque é legal a melodia, tem que ser uma música nova. Vocês estão servindo à igreja. Servos não têm direito à escolha. Tiram a capa e vestem a toalha para servir aos outros. Então não é o que você quer, mas a missão que Deus nos deu para fazer. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar, abre aspas, em nome de Deus, fazendo a nossa obra. Não vai liberar o fluxo sobrenatural. Fiquei muito feliz com o pessoal que foi para a África, porque ninguém ficou pensando em tirar férias. Porque missão é uma missão. Então Jesus fala, ó, eu fiz, agora vai lá e faz igual. E o que Jesus está falando? Não seja Senhor. E ele diz aqui no verso 16, digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Jesus se coloca aqui como escravo. Ele não se coloca como mensageiro, ele não se coloca como Senhor, ele se coloca como escravo. Agora que vocês sabem disso, vão lá e façam a mesma coisa que eu fiz. E encerro essa palavra no verso 17, exatamente com essa pergunta. Verso 17. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.